Bom dia, irmãos. Nessa manhã de quarta-feira, continuando a refletir sobre a série de devocionais diárias intitulada As Parábolas Nossas de Cada Dia, quero nessa manhã trazer a parábola dos dois filhos. Vou ler o texto onde ela se encontra, Mateus capítulo 21, versos 28 a 32, que diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Jesus estava ensinando no templo, cercado de sacerdotes e anciãos que o inquiriam sobre a sua autoridade ministerial, profética e rabínica. O Mestre Jesus colocou-lhes como condição de resposta a resolução da seguinte questão: donde é o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles não quiseram responder, por causa das implicações consequenciais de qualquer resposta que dessem. Jesus, à vista da negativa, desobrigou-se de lhes dizer com que autoridade missionava e realizava as obras messiânicas, mas lhes contou a parábola dos 2 filhos, acrescentada da explicação, que os forçou a admitir que publicanos e meretrizes eram melhores servos do que eles, líderes religiosos, porque creram na pregação de João e se arrependeram. Jesus demonstra pelas atitudes dos 2 filhos, o primeiro primogênito, herdeiro natural do Pai, exibidor de um assentimento verbal à ordenança paterna, mas sem nenhuma obediência prática, um respeitoso formal inútil, um desobediente pragmático e improdutivo, um herdeiro sem mérito e sem dever e, portanto, um filho com direitos naturais, mas sem direitos filiais, sem participação produtiva na herança familiar. O segundo filho, certamente na ordem de nascimento, socialmente inferiorizado em relação ao primeiro, quando estava a trabalhar na vinha do pai, negou-se a ir, em clara desobediência. Arrependido, porém, de seu ato, foi para trabalhar. Esse fez a vontade do Pai, impulsionado não por obrigações legais, mas pelo arrependimento. Na observância da lei não havia lugar para arrependimento. Cumprindo-se a lei, supunha-se por direito receber a salvação. Mas Jesus vinha denunciando essa forma de entender e de se comportar dos líderes religiosos da época. Não há justiça própria no reino de Deus, mas pecadores arrependidos e justificados e admitidos no reino do Senhor pela graça de Jesus. O caminho que leva ao reino dos céus é o da graça mediante o arrependimento sincero, jamais o da lei. Jesus, na parábola em apreço,
enfatiza o arrependimento do segundo filho, o que o leva a ser incluído no reino, que na parábola são os publicanos e meretrizes, que arrependidos creram na pregação de João e entraram no reino dos céus. Arrependidos converteram-se em servos de Cristo, tornaram-se vindimadores e vinhateiros do Rei, não como empregados, mas como herdeiros, partícipes do vinho novo. Os sacerdotes, os escribas e os anciãos não passavam de religiosos nominais, diziam-se sim a Deus, mas nada faziam para o próximo. Julgavam-se justos, beneficiários das bênçãos, mas não eram súditos reais do Rei Jesus. Recebiam, mas não executavam as obrigações e os deveres de súditos. Confessavam com os lábios e negavam com a vida. Eram autênticos hipócritas, exibicionistas, prepotentes e orgulhosos. O segundo filho, pelo contrário, é que nos representa. Excluídos estávamos da raça eleita, sem lei e sem o beneplácito da graça. Nossos ancestrais gentílicos disseram não inicialmente, mas depois, confrontados com a oferta redentora em Cristo Jesus, arrependeram-se, entrando para o reino do Cordeiro, tornando-se servidores do Deus eterno, os últimos que se tornaram primeiros. Que a gente possa entender que nem sempre o que parece ser é, e o que não parece ser é. Que todos nós tenhamos uma ótima quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém.